Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos realizar alguns testes estatísticos no R, um teste de correlação, teste do Q² e o teste T. Para isso eu vou usar um banco de dados da Faculdade Vanderbilt sobre diabetes e um banco de dados chamado Arthritis do pacote VCD. Para isso eu vou precisar usar esse pacote VCD e também vou usar o pacote Tidyverse aqui nesse exercício. Inicialmente vamos trabalhar com pacotes diabetes. Esse é o link onde eu achei esse banco de dados da Faculdade Vanderbilt. Eu renomeei algumas variáveis desse exercício, então o que eu vou usar aqui está um pouco diferente do que está no site. A primeira coisa que eu preciso fazer é ler os dados. Já baixei esses dados para o meu computador e vou ler esses dados com a função readCSV. Eu renomeei aqui esse banco de dados diabetes.csv. Clicar aqui, eu já fiz a leitura, o banco de dados está aqui no meu computador, então posso ver o banco de dados aqui com as variáveis e as linhas aqui, as colunas. Eu queria chamar a atenção que eu modifiquei alguns dos nomes das variáveis, coloquei em português aqui vários nomes, e além disso, algumas variáveis aqui estão variáveis categóricas, né? A cidade, o sexo e o biotipo, que tem 3 níveis. Essas duas variáveis aqui, sexo e idade, com 2 níveis, são importantes na hora da gente realizar os testes T, que usam variáveis categóricas com exatamente 2 níveis. Além disso, eu criei 2 novas variáveis, a relação cintura-quadril, que é exatamente o valor da medida da cintura dividido pela medida do quadril. Eu não mudei a medida que estava em polegadas, nem para metros, nem para centímetros, porque no final das contas o RCQ não vai ser alterado por isso. Criei também uma variável chamada IMC. A fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. O peso e a altura já estavam em quilos e centímetros, mas na fórmula a altura tem que ser em metros, por isso eu dividi por 100, para transformar então centímetros em metros. Vamos começar então fazendo um teste de correlação, exatamente usando essas 2 variáveis, o RCQ e o MC, para avaliarmos qual é a correlação existente entre essas 2 medidas antropométricas. Esse scatterplot nos dá uma impressão visual de que existe uma correlação pequena entre essas 2 variáveis. Mas além do aspecto visual, eu preciso fazer um teste estatístico, então, para calcular a correlação e para calcular também o valor de P associado. Esse teste simplesmente com essa função cor.test. Os argumentos dessa função são as 2 variáveis que me interessam aqui. Dentro do banco de dados pacientes, cifrão RCQ, vírgula, o banco de dados meu aqui chama pacientes, cifrão IMC. Executei esse código, encontrei aqui um valor de P 0.039, valor de P significativo, entretanto, uma correlação muito fraca, que é o que a gente esperava visualizando aqui esse gráfico de scatterplot. Eu posso fazer também essa mesma teste de correlação com uma escrita um pouco diferente, usando o que é chamado de uma fórmula. Ou seja, eu coloco este sinal e as 2 variáveis aqui, que eu quero buscar a correlação, separadas pelo sinal de mais, depois uma vírgula e o banco de dados onde estão estas variáveis. Se eu executar esse código, vocês vão ver que é exatamente o mesmo resultado obtido em cima, o mesmo valor da correlação, o mesmo valor de P. Então são 2 formas que vocês podem utilizar para fazer um teste de correlação, separando as 2 variáveis por vírgulas, ou então usando essa fórmula, onde você coloca frente as 2 variáveis que você quer buscar a correlação com o sinal de mais entre elas, separados por vírgula com o nome do banco de dados. Vou fazer mais alguns testes de correlação. Aqui nesse caso agora eu vou tentar buscar avaliar se há uma correlação entre o RCQ e a pressão arterial sistólica
Vou fazer primeiro um gráfico de dispersão para avaliar isso. Também me parece que não há uma correlação muito significativa. Vamos fazer o teste. Tem duas maneiras da gente executar esse teste, como eu já mostrei antes. A função é CoreTest. Eu posso colocar aqui como parâmetros as duas variáveis, lembrando que nesse caso eu tenho que colocar o banco de dados, cifrão, RCQ, vírgula, o banco de dados, cifrão, sistole, que são as duas variáveis aqui. Ou então, utilizando uma fórmula, onde eu coloco e depois as duas variáveis numéricas de interesse, com sinal de mais entre elas, vírgula, o banco de dados. Qualquer uma dessas maneiras, nós vamos obter o mesmo resultado. Mais uma vez, a gente pode ver que a correlação aqui foi pequena, 0,1, apesar do valor de P ser significativo, uma correlação muito pequena. Vamos tentar agora ver um teste de correlação que vai achar alguma coisa diferente. Eu vou comparar aqui os níveis de glicose e de glicohemoglobina. Como no final das contas estão medindo quase a mesma coisa, embora cada um tenha um propósito diferente, é de se esperar que exista uma associação. Olhando primeiro aqui um scatterplot, nos dá a impressão de que existe uma correlação positiva e provavelmente de intensidade média entre essas duas variáveis. Fazendo agora o teste de correlação, usando mais uma vez a função CoreTest. Dessas duas maneiras, o banco de dados, cifrão e a variável, o banco de dados, cifrão e a variável. Eu vou obter uma correlação de 0,74, praticamente 0,75, quase 8, numa correlação de moderada para forte. Eu posso obter o mesmo resultado com essa outra forma de se escrever. E aqui o valor de P, um valor bastante significativo, lembrando que é 2,2 vezes 10 elevado a menos 16, ou seja, eu tenho que andar 16 casas para a esquerda aqui. Então, um valor de P significativo e forte, mostrando então que entre essas duas variáveis há uma correlação de moderada para forte e significativa, o que era esperado já ver nesse gráfico aqui. Vamos fazer então agora um teste T de Student. Lembrando que o teste T de Student é uma forma de a gente comparar uma medida numérica em dois grupos diferentes. Importante lembrar que o teste só serve quando existem dois grupos, nem mais nem menos. As únicas variáveis categóricas com dois grupos nesse meu banco de dados é o sexo e a cidade. O sexo tem homens e mulheres e a cidade Buckingham e Louise. A variável biotipo tem 3 níveis, então ela não vai funcionar para a gente fazer um teste T de Student. Vamos fazer esses testes aqui. Vamos comparar o nível de glicose entre homens e mulheres, a estatura entre homens e mulheres, a estatura entre os moradores de Buckingham e Louisa e o IMC entre os diferentes biotipos. Nós vamos ver que isso aqui não vai funcionar. Vamos para o primeiro aqui então. A primeira coisa que eu fiz foi extrair as médias de glicose entre os sexos. Eu usei aqui esse operador pipe, pedi para agrupar de acordo com o sexo e calcular a média da glicose. Eu obtive aqui então que a média da glicose nas mulheres é 102 e nos homens 112, então existe uma diferença aqui praticamente de 10 miligramas por decilitro. E agora eu quero saber se essa diferença é estatisticamente significativa. Então, se eu tenho uma medida numérica, que é o nível de glicose, em dois grupos diferentes, eu vou fazer um teste T utilizando essa estrutura. Função do R é o T.test, com parâmetros aqui dentro do parênteses. Eu vou escrever aqui, data igual pacientes, significa o quê? Que eu estou indicando para o teste que é para ler o meu banco de dados, que se chama pacientes. E eu quero que ele faça a avaliação do nível de glicose, que é uma medida numérica, nos grupos que estão na variável sexo. Para que isso funcione, é necessário que essa variável tenha exatamente 2 níveis, que é o nosso caso. Então, ele executou aqui um teste T, nessa versão WELC, para 2 amostras. Nesse caso, são 2 amostras independentes, sexo
homens e mulheres são duas amostras independentes. Então esse é um teste T de duas amostras independentes. Eu vou fazer um outro teste agora comparando aqui a estatura entre homens e mulheres. Eu fiz aqui um box plot para a gente visualizar essa diferença. Os homens são um pouco mais altos que as mulheres. Em seguida, eu calculei essas médias nesse banco de dados pacientes, agrupando aí pelo sexo e calculando então a média dessas alturas nesses dois grupos. Não funcionou, apareceu aqui NA. Isso acontece porque existem valores que estão em branco, valores faltantes no grupo das mulheres aqui na altura. Então eu preciso descartar esses valores NA antes de executar o cálculo das médias. Para isso eu incluí aqui naquele código essa função drop NA do Tidyverse. E agora vai funcionar. Então nós obtivemos aqui que a altura das mulheres é um pouco menor do que a altura dos homens. A questão agora é saber se essa diferença é estatisticamente significativa. Da mesma forma, eu vou usar a função t.test, vou colocar data igual pacientes. Pacientes aqui, no caso, é o nome do meu banco de dados. Separar por vírgula e pedir para comparar a variável numérica altura nos dois diferentes sexos, né, de acordo, agrupando aqui pelo sexo. Mais uma vez, eu encontrei um valor de P significativo, mostrando que essas médias então são estatisticamente significativas. A diferença entre elas é estatisticamente significativa. Mais uma vez, comparando agora a estatura dos moradores de duas cidades diferentes, através da visualização pelo box plot das alturas dos pacientes de Buckingham e Louise, temos aqui uma impressão de que são muito parecidas, que não há tanta diferença, não há tanta divergência. Nós vamos tentar então calcular a média dessas alturas nesses dois grupos aí, nessas duas cidades. Esse código uma vez não funciona porque tem valores faltantes nessa variável altura nas duas cidades. Eu preciso descartar isso. Eu utilizei o código então inserindo aqui o drop NA do Tidyverse. Revendo aqui o que eu fiz. Peguei o banco de dados pacientes, usei o operador pipe, pedi para agrupar de acordo com as cidades. Descartei os valores inexistentes, né, faltantes, e pedi então para calcular a média da variável altura. Então isso vai ser calculado nesses grupos. Os moradores de Buckingham, a altura 168 centímetros, 169 praticamente, e em Louise 166 centímetros e meio. A questão agora é a gente ver se há uma diferença estatística nessas duas alturas, que a princípio parecem muito similares. Nós executamos aqui o teste T, usando então a função t.test, indicando que o banco de dados, no meu caso, chama-se pacientes, ele está aqui com o nome pacientes, e eu quero avaliar a diferença das médias da altura nas duas diferentes cidades aqui. Mostrou o teste um valor estatisticamente significativo, indicando que apesar de serem parecidos à primeira vista, há uma diferença estatisticamente significativa na altura das pessoas de Buckingham e Louise. Se eu tentar fazer um teste T agora, comparando o IMC nos diferentes biotipos, nós vamos ter um problema. Eu posso fazer isso aqui num box plot. Eu vou perceber que as pessoas de biotipo pequeno têm um IMC menor, de biotipo médio, né, um IMC um pouco maior, e as pessoas com biotipo grande, um IMC maior, e também tem vários valores faltantes aqui do IMC. Para eu calcular as médias do IMC nesses grupos, eu vou ter que mais uma vez usar essa função drop NA aqui. Eu calculei aqui então o IMC nesses três diferentes grupos, que deu 24, 29 e 32. Se eu quiser fazer um teste T para avaliar a diferença IMC nos três diferentes biotipos, eu não vou conseguir. O erro vai me dar um erro aqui, dizendo que o fator de agrupamento, que aqui no caso é biotipo, tem que ter exatamente 2 níveis, o que não é o caso, então não foi possível. Os 3 testes que eu realizei aqui foram testes T para amostras independentes. Se eu tenho grupos onde as amostras são dependentes, o teste T ele fica um pouquinho diferente. Eu preciso incluir dentro da minha fórmula, nesse caso, eu precisaria incluir aqui o termo paired equal true. Eu não vou fazer esse teste, isso aqui está errado nesse caso, porque esses grupos são independentes, mas se fossem amostras dependentes, eu teria que incluir esse parâmetro aqui
Para esse exercício eu vou usar um banco de dados chamado Arthritis, que está nesse pacote VCD. No início aqui da aula eu carreguei esse pacote VCD, então agora eu tenho acesso a esse banco de dados. Esses dados representam um ensaio clínico para investigar um tratamento para artrite reumatoide de 84 pacientes. Temos poucas variáveis aqui. Uma delas é Improved, que indica o grau de melhora, que é uma variável categórica ordinal, e a variável Treatment, que indica a droga usada, se é placebo ou se foi um medicamento, indicado pelo termo Treated. A pergunta aqui é saber se existe uma relação entre o uso do medicamento e a melhora da artrite. Como dessas duas variáveis são categóricas, o teste adequado aqui é o do Q². Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar esse banco de dados usando a função data arthritis, porque eu já tenho carregado aqui o pacote VCD. Então agora a arthritis aparece aqui para mim no painel Environment. A primeira etapa agora é eu criar uma tabela de contingência com essas variáveis de interesse aí. Para isso eu vou usar a função table, nome do banco de dados, cifrão e a primeira variável aqui treatment, separado por vírgula, nome do banco de dados, cifrão e a outra variável improved. E vou armazenar isso nesse objeto chamado tab1. Executado isso aí, eu tenho então essa tabela, onde eu tenho aqui os níveis de melhora e os pacientes que tomaram placebo e os que tomaram medicamento. Eu tenho aqui um indicativo de que os que foram tratados melhoraram muito mais do que os que receberam placebo. E aqui, onde não houve nenhuma melhora, há um número muito maior de pacientes tomando placebo do que os pacientes tratados. Então eu posso ter uma primeira impressão de que o resultado tem algum significado, o remédio parece funcionar. Mas eu preciso então realizar o teste Q² para avaliar se existe uma associação estatisticamente significativa entre essas variáveis aqui. Para isso eu usei a função chi_test, que se escreve assim, e o argumento dessa função é a tabela que eu tinha criado antes. Então eu coloco dentro do parênteses a tabela que eu criei, por isso foi necessário que antes criar essa tabela e armazenar ela. Executado esse teste, eu tenho aqui então o resultado de um valor de P significativo, mostrando então que há uma associação sim entre o grau de melhora e o uso da medicação. É isso então, pessoal. Bom dia.